Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Olha, ele fez o máximo possível. Pelo contexto do campeonato, eu vou dizer que sim. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, rapaziada, análise de Inter 1, Santos 1. Um jogo que, assim, eu vou dar dois pontos de vista. O primeiro, em relação ao campeonato, o resultado foi ruim. Porque você inicia a próxima rodada dentro da zona do rebaixamento, pressionado, e a torcida não tem confiança nesse time para ganhar do Sport, lanterna, já rebaixado. Um esporte muito frágil, um esporte, com todo respeito, extremamente limitado, e o torcedor não tem confiança. É muito engraçado que, assim, o Santos pega times melhores e consegue até fazer uns resultados aceitáveis. Mas quando pega esse tipo de equipe, joga muito mal. Mas, enfim. E o que eu ia falar, o segundo ponto de vista, dentro do que foi a partida, o resultado não foi tão ruim. O Inter poderia imitar o 7-1 mais uma vez. Sabe qual foi a diferença do primeiro tempo de hoje para o primeiro tempo de 2023? Que no gol tinha Gabriel Brazão. Em 23 tinha o Vladimir, né? O famoso milkshake, bateu, tomou. Então, assim, essa foi a nossa sorte de hoje. Eu tô muito estressado, muito puto, não vou mentir. Era um jogo que era para ter ganho, dava para ter ganho, né? Só que assim, você vê o treinador como ele foi covarde hoje. Eu falei isso no pré-jogo, no vídeo. Quando sai a primeira provável escalação, o que foi especulado, com Roleiser, Robinho e Barreal, você fala, pô, um ataque com mobilidade, um ataque que tem qualidade. Eu acho que vai, hein? Quando você vê as mudanças e você vê o Tassiano, e que fique claro, tá? Por mais que o Tassiano tenha suas limitações, você até entende o Tassiano de falso 9. Mas eu não entendo, em uma boa parte do jogo, ele cair pela ponta. Porque eu falei isso com o Caixinha, eu falei isso daqui com o Kleber e vou falar com o Voivoda. Aonde vocês estão vendo que o Tassiano tem profundidade para jogar pela ponta? Olha, de verdade, eu acho que vocês deixam a bola rolar, é coletivo, é rachão e dane-se. E desculpa palavreado, foda-se o que vai acontecer. Vocês sorteiam quem vai jogar. Me desculpa, ó, o Tassiano pode ser o horror que for, mas os únicos jogos que ele rendeu bem no Santos foi jogando do quê? De segundo atacante, falso 9. Agora, eu não sei por que o jogo começa com o Roleiser ali como um segundo atacante, um falso 9, e o Tassiano caindo pela ponta. Sabe, para mim o resultado hoje não foi melhor por causa do Voivoda. Para mim o Voivoda errou em tudo. No time titular, algumas trocas ele até acertou. Outras, ele errou e foi pior que o time titular. Hoje, para mim, a conta, o Santos não teve um resultado melhor por conta de Juan Pablo Voivoda. E até falando do time titular, cara, você troca os dois laterais, eu entendo até o Escobar, que o Escobar tem suas limitações, mas ele ajuda. Agora, esse Mike não dá, cara. É um jogador em atividade. Eu não sei se o Igor Vinícius sentiu algo grave no jogo contra o Mirassol, porque ele estava no banco de reservas. O Mike tomou um baile. O Mike é calça jeans molhada. O Mike é ex-jogador em atividade. Ele não se aguenta. O Mike não se aguenta, Voivoda. Aí eu queria te entender sobre as suas trocas, né? Ele fez 3 no intervalo. Olhando aqui minha cola, ele colocou o Barreal, Schmidt e o Guilherme. Ele tirou Robinho, Zé Rafael e Victor Hugo. Tirar o Victor Hugo, ok. Tirar o Zé Rafael que estava mal, ok. Agora, para que tirar o Robinho? Para matar o ataque? Você não sabe deixar o Barreal e o Robinho? A nossa melhor arma é a base. É Robinho, é bom tempo. Aí que eu vou falar para vocês que odeiam o Sherman. Vocês acham que o Sherman faria uma partida pior que o Mike? Talvez o Igor Vinícius hoje esteja à frente do Sherman e do Mike. Talvez não, certeza. Mas me desculpa, o Sherman pode estar a merda que for.
Mas não dá. O Mike não dá mais. O Mike não dá mais. Eu até achei que iria ajudar o time nesse segundo semestre do campeonato, mas é um lateral que não aguenta mais. Não é à toa que jogava mais como um zagueiro pela direita do que um lateral. Fraquíssimo, limitado. O tempo do Mike, infelizmente, já se foi. Virou um jogador para a Série B, Série C. Série A, ele não aguenta. Ele não aguenta. Outra crítica, né, sobre a escalação que eu coloquei aqui foi essa questão do Roleiser e Tassiano e tirar o artilheiro do time. O Barreal. O Barreal realmente pode dar 40 minutos, ele tá morto, mas o Barreal sabe jogar bola. O Barreal é bom. A prova disso, chutou, gol. Sabe o que eu falo? O goleiro do adversário, o Rocher, que fique claro se o torcedor do Inter está me assistindo, é um bom goleiro. Não, muito pelo... ele só estava sem ritmo de jogo. Mas chuta pro gol, cara. A única bola que o Santos conseguiu tirar fez gol. Olha só que engraçado, né? Sabe? Então, junto com os erros grotescos do Vojvoda hoje, eu também senti um time muito apático e um time que não sentiu que estava jogando uma final de campeonato. Como eu falei, o primeiro tempo foi tenebroso, já emendando aqui. Cara, ridículo, previsível, lento, sem saída de bola. Não chutou uma bola no gol. É inadmissível você tomar um gol onde você tem de 7 a 8 marcadores contra 3 jogadores do Inter. E mesmo assim o Inter vai lá e faz o gol. E mesmo assim o Inter vai lá e consegue fazer a jogada. O jogador do Inter consegue girar numa boa. O Mike não disputa com o Borré. E é o que eu falei, o Borré não é o mesmo jogador que eu esperava ser quando veio para o futebol brasileiro. Eu até falei isso na live de hoje cedo. Mas o único lance que ele acerta, ele dá uma boa dominada de peito pro Alan Patrick. O que eu falei no vídeo e live pré-jogo, o único jogador que não pode deixar livre é o Alan Patrick. Foi o jogador que o Santos teve tesão em deixar livre, é o Alan Patrick que fez o gol. E o Inter poderia, no primeiro tempo, ter feito 3, 4. A sorte que a gente tem um Gabriel Brazão. E ao mesmo tempo que a gente tem um Gabriel Brazão, o Inter não foi eficiente nas finalizações, né? Poderia ter sido uma goleada vergonhosa igual 2023. Bom, segundo tempo, o Santos volta um pouquinho mais estruturado, um pouco mais organizado. E acredito que o fato do Inter não matar o jogo e o Santos empatar ali, se eu não me engano, por volta dos 20, né, rapaziada? O Barreal empatar numa boa jogada do Guilherme. Ó, que milagre, né? O Guilherme hoje conseguiu até fazer uma partida razoável. E ali conseguir empatar num belo chute do Barreal. E ali parece que equilibrou as coisas, né? No final, o Santos conseguiu ainda chutar mais 2 vezes, mas sem muita eficiência também, né? Sem assustar muito. Então, a real é o seguinte: no contexto do jogo, o empate é bom. No contexto do campeonato, é dramático. Porque, na minha opinião, agora o Santos é obrigado a ganhar do Sport. Isso já era, né? Obrigado a ganhar do Juventude em Caxias e obrigado a ganhar do Cruzeiro na Vila Belmiro. Se não quiser cair, né? Infelizmente, parece que a intenção de alguns aí dentro do próprio Santos parece que é cair. Enfim, o pesadelo continua. Bom, jogador é jogador aí para a gente matar aqui o vídeo. Bom, Brazão, cara, é que nem eu falei, a diferença de 2023 para esse ano é Brazão e Vladimir, né? Brazão foi bem, acho que o gol não tinha o que fazer. Mike, péssimo, tá? Adonis Frias e Luan Pérez foram mal, tá? Na real, mais o Luan do que o Adonis, tá? Eu achei que tanto os dois assim vacilaram no lance do gol, mas eu tive mais segurança no Adonis do que no Luan hoje, tá? Mas achei os dois um pouquinho abaixo, mais o Luan do que o Adonis. Escobar fez uma partida ok, foi o único do sistema defensivo titular que estava fazendo uma partida ok. É que eu querer que o Escobar resolva partidas vai ficar difícil. Souza, que entrou no lugar, não pôde ajudar muito, né? Não pôde ajudar muito, acho que dá para colocar um razoável. O Ilharão, achei um pouquinho abaixo o Ilharão, tá, hoje, né? O Ilharão que entrou como capitão, achei abaixo. Victor Hugo, muito mal, outra partida ruim. Eu quero entender o que o Bom Tempo fez para não ter uma chance de titular, né? Barreal que entrou no lugar. Para quem critica o Barreal, foi um péssimo dia, né? Para quem critica o Barreal, né? Porque eu tenho que falar, o Barreal não é craque, ele não é gênio.
Mas o Barreal é artilheiro da equipe. O Barreal sabe dominar uma bola. O Barreal sabe cruzar uma bola. O Barreal sabe dominar. O Barreal sabe dar um passe. Vou repetir, não é craque, não é gênio. Mas é um dos melhores jogadores que a gente tem hoje. Né? Então, o Barreal um destaque positivo para ele. Zé Rafael abaixo. No lugar dele entrou o Schmidt. O Schmidt até que foi bem, viu? Achei que ele procurou muito o jogo para frente, não ficou recuando muito o jogo. Gostei do Schmidt. O Robinho, coitado, né? Ficou isolado ali, sozinho. O Mike não dava apoio nenhum, né? O Mike parece aquele filme, não sei se vocês já assistiram, Morto Muito Louco. É igualzinho o Mike. Se você colocar um cara assim, controlando ele assim, é igualzinho, cara. É igualzinho. Então o Robinho ficou muito isolado ali no canto, não, nada pôde fazer. Não dá para falar que foi bem e nem que foi mal, tá? No lugar dele entrou o Guilherme, que fez uma partida razoável, ao meu ver, participou diretamente do gol, tentou ainda criar, mas o Guilherme esbarra nas suas limitações. Teve um lance que ele dribla dois, né? Ele engana com drible de corpo. Eu falei, agora vai. Ele vai lá e cruza na mão do Rocher. Bom, mas razoável. Roleiser abaixo, tá? Entretanto, para quem critica o Roleiser, não gosta do Roleiser, fica difícil, né? O cara domina a bola, levanta a cabeça, não tem ninguém para tocar. O time lá atrás, com a bunda lá atrás, e o Tassiano e o Robinho, cada um isolado numa ponta, marcado, sem poder se mexer. Não ter como se mexer, né? Enfim, acho que Roleiser foi abaixo. Bom tempo que entrou no lugar foi bem, no meu ponto de vista. Ele entrou, assim que ele entrou, o Santos dobrou o número de finalizações. O Santos tinha chutado 2 vezes, o Bom Tempo entrou e o Santos conseguiu finalizar mais 2. Então, assim, achei que o Bom Tempo foi bem, para mim, Bom Tempo titular no lugar do Victor Hugo. Por fim, Tassiano. Cara, não dá para falar que o Tassiano foi mal. Eu acho que, assim, eu já vou repetir. Tassiano pode ser ruim, o Tassiano pode ser uma merda, o Tassiano pode ser, desculpa o termo, a bosta que for. Mas eu não posso culpar o jogador se ele está sendo escalado em uma função que ele nunca rendeu. O Tassiano ele não tem culpa do valor envolvido. Quem fez cagada foi a diretoria e não ele. A gente realmente tem uma birra dele por causa do valor envolvido. Tassiano é limitado, é jogador de Santos? Eu não acho ele jogador de Santos Futebol Clube. Eu acho ele limitado. Mas, assim, eu não posso condenar a partida dele se os caras insistem em colocar ele de ponta. Ele não tem profundidade, ele não tem drible, ele tem imposição física e jogo aéreo. Enquanto ele tiver correndo pela beirada, o resultado sempre será negativo, né? Mas enfim, rapaziada, aí vocês comentam o que vocês acharam, foi isso que eu achei. O pesadelo continua e, com todo respeito, quem quiser ser otimista, quiser passar o otimismo para mim, eu continuo pessimista, porque hoje era o tipo do jogo que era para vencer. Eu não estou contente com o empate. Talvez pelo contexto do jogo seja bom, mas eu estou preocupado com o contexto do campeonato. Vou ficando por aqui. Sexta-feira, Santos Esporte. Santos não ganha do esporte desde 2021, tá? Ok? Então vou ficando por aqui. Na real, corrigindo, desde o Campeonato Brasileiro de 2020. Em 21 empatou os 2 jogos, tanto na Arena Pernambuco como na Vila Belmiro. Tamo junto. Até a próxima e sempre Santos.